Olá, sejam muito bem-vindos todos que estão aqui ao vivo. É um prazer recebê-los aqui para a gente vivenciar esse campo juntos durante essa horinha. Mas também seja muito bem-vinda quem está vendo gravado. Se quiser vir ao vivo, todo sábado, 4 horas da tarde, no horário de Brasília, eu estou dando essa sequência de aulas abertas. Chegamos aí à aula de número 15 e da referente à palestra número 15 também, a influência entre o mundo espiritual e o mundo material. Então, para quem eventualmente não conhece o Pathwork é um caminho de autoconhecimento que ajuda o ser humano a se reaproximar de Deus tanto quanto possível. Reaproximar de Deus no sentido de conectar com aquela parte nossa que sabe que é filho de Deus, que tem uma conexão já muito forte com Deus, e a gente também tem partes que se afastaram, estão separadas dessa consciência. E esse caminho visa ajudar a gente a integrar cada vez mais partes e conectar cada vez mais partes nessa consciência de Deus que existe dentro de nós. Todo esse trabalho é baseado no conteúdo de 258 palestras, que a gente está hoje na 15ª. A ideia é fazer todas elas durante aí 5 anos. E essas palestras foram canalizadas por uma entidade, pela Eva Pierracos, que foi a médium, de uma entidade chamada O Guia. E todo esse caminho realizado usando 5 ferramentas, que é a prece, a meditação, um exercício chamado de revisão diária, o estudo das palestras, que a gente aqui vai dar uma aula aberta, mas seja em grupos de estudo, seja em encontros individuais, a gente faz um aprofundamento, a gente aplica na própria vida, a gente vê situações da vida onde a gente pode aplicar esse conhecimento, que é a quinta ferramenta, que é vivenciá-los aí na vida prática. Então, quem precisar depois de mais informações, é só me mandar uma mensagem. Nossa dinâmica hoje. A gente vai ter momentos de prece e meditação, a gente vai ter trechos da palestra e a gente vai ter um pequeno exercício. Então, só faço um alerta para quem está aqui ao vivo de que a aula vai ser gravada. Então, pode compartilhar suas experiências da aula, dúvidas, insights, o que você sentir aí de interagir na aula. Toda interação é muito bem-vinda. Eu só peço para não contar histórias pessoais, assim, aconteceu comigo, aconteceu com um amigo, porque vai ficar gravado. Isso pode acabar expondo, a gente nunca sabe onde os vídeos de YouTube vão parar. Tudo bem? Muito bem. Então, para quem está aqui, eu vou convidar você a fechar um pouco seus olhos. Eu vou usar um texto que eu crio toda quinta-feira baseado nessa palestra, mas antes a gente vai entrar um pouco num estado de prece, antes da leitura desse texto. Então, vai fechando seus olhos, colocando seus pés no chão e se conectando com aquela parte sua que sabe que é filho de Deus ou filha de Deus. Você também sabe que você tem um nome atualmente, na sua encarnação atual. Você tem uma profissão, você tem uma função como mãe, como pai, como amigo. Mas lá no fundo existe um lugar que sabe que é filho de Deus. Assim como Jesus foi, assim como cada um de nós aqui é. Nesse lugar a gente é igual. Todo mundo é filho de Deus. Então vai silenciando um pouquinho só para entrar em contato com esse lugar. Eu vou chamando a egrégora do Pathwork, a energia do guia do Pathwork, nossos anjos da guarda pessoais, para criar aqui esse campo de estudo, de autoconhecimento. E eu convido cada um a usar essa consciência de ser filho de Deus para fazer a sua prece pessoal, para contribuir com esse campo.
E aí vai se abrindo para esse breve texto que vem também para contribuir com essa criação. O invisível que nos toca. Há momentos em que você sente uma alegria leve, quase sem motivo, e há outros em que uma tristeza pesada cai sobre você, sem que nada do lado de fora explique. Isso acontece porque não vivemos apenas no que vemos. O mundo espiritual toca o mundo material o tempo todo. Nossos pensamentos, nossas emoções, nossas escolhas não ficam apenas dentro de nós. Eles se espalham como ondas, alcançando os outros, moldando a vida ao redor. E o contrário também acontece. Correntes invisíveis nos influenciam. Às vezes é uma força suave que inspira confiança e amor. Às vezes é um sopro de dúvida, medo ou confusão. Não é castigo nem privilégio. É apenas a lei natural de como tudo está conectado. Cada palavra que falamos, cada gesto que fazemos, até cada pensamento secreto é semente lançada no campo invisível. Algumas sementes dão frutos doces, outras azedos, mas todas germinam em algum lugar. E da mesma forma, colhemos também o que foi plantado ao nosso redor por gerações e gerações. Não existe separação. Existe um fio contínuo ligando tudo. A boa notícia é que temos liberdade de escolha. Podemos fortalecer a corrente da luz cada vez que escolhemos a verdade, a honestidade e o amor. E mesmo quando tropeçamos, podemos parar, respirar e voltar para dentro, onde sempre há uma centelha que sabe o caminho. Quando reconhecemos essa ligação entre os mundos, nossa vida ganha outra dimensão. Os momentos simples, um olhar sincero, um pedido de perdão, uma palavra de coragem, tornam-se grandes. Eles não ficam restritos ao instante, ecoam, tocam outras almas, clareiam caminhos que nem sequer vemos. O mundo espiritual e o mundo material não são separados. São como o avesso e o direito de um mesmo tecido. Cada ponto que damos aqui costura também lá. E cada escolha feita com o coração ajuda a tecer uma vida mais clara, mais simples e mais verdadeira. Vai respirando, só sentindo o efeito desse texto, dessa energia, dessa palestra. Ah, e aí vai abrindo os olhos, se preparando para as primeiras palavras do guia nessa palestra. Deixa eu ver se quem está aqui ao vivo está todo mundo bem. Só faz aí um joinha, um mais ou menos. Tá joia? Beleza. Então, como é que o guia começa essa palestra? Saudações em nome do Senhor. Eu lhes trago bênçãos, eu lhes trago amor, meus amigos. Todos aqueles que leem minhas palavras devem saber que não são esquecidos. Todos vocês são bem-vindos e, embora esse evento possa parecer novo e estranho para alguns, eu lhes rogo que abram suas mentes. Muitas coisas são possíveis, coisas das quais vocês, seres humanos, não têm, até aqui, nenhum conhecimento. Então, para quem está chegando a primeira vez, talvez numa palestra do Password, né, como eu falei, é um caminho espiritual. Uma entidade chega trazendo bênçãos, trazendo amor, chamando de amigos. E eu gosto de trazer essa imagem de que somos todos filhos de Deus, porque isso, o guia é filho de Deus, Jesus é filho de Deus, nós somos filhos de Deus, então fica tudo muito igual, assim, não tem uma noção de hierarquia. É uma noção de filhos de Deus tentando fazer um trabalho de elevação das suas próprias consciências, cada um dentro das suas atividades, dentro das suas possibilidades. Então isso deixa para mim muito leve, muito gostoso, né? Sem nenhuma ideia de que a espiritualidade precisa ter níveis hierárquicos. É só cada um buscando elevar a sua vibração um pouquinho mais a cada dia. E aí, para quem talvez está chegando nessa forma de trabalhar o seu próprio emocional, suas próprias questões internas, que é uma forma diferente, uma forma que de cara já vem falando dessa espiritualidade, vem falando de Deus,
e talvez surja aí algum tipo de resistência, fica o mesmo convite, apesar dessa palestra ter sido dada lá em 1970 e setenta e tanto, aqui também vale, ou seja, se você perceber algum tipo de resistência, abre um pouquinho a sua mente e vê o que que ela te traz. Tudo bem? Algum comentário do povo aqui ao vivo? Não. Vamos lá. Algumas pessoas dizem, quando o seu eu inferior assume o controle, que um espírito mau é responsável, querendo dizer com isso que não tem culpa. Isso não é verdade. É certo que espíritos maus podem influenciá-lo e eles o fazem, mas somente se e quando você o permite, através da sua indolência no desenvolvimento espiritual e através da sua inclinação para tomar a linha de menor resistência. Com frequência, você julga que simplesmente porque suas falhas não são tão grandes quanto a de certas pessoas, de desenvolvimento muito baixo, um criminoso, digamos, elas não importam tanto. Quanto maior o seu desenvolvimento, maior é a sua responsabilidade, maior o seu dever de aperfeiçoar-se. Então, a gente entra no tema dessa palestra, que é um tema que interessa muitas pessoas, pelo lado das pessoas se sentirem talvez atacadas, talvez influenciadas, assim, meu, deve ter algum espírito me assediando, me obsediando, me atacando. Por quê? Porque tem coisa acontecendo na minha vida que não sou eu não tenho nada a ver com isso e as coisas só dão errado, só tá travado, não anda. Então, tem que ter alguma entidade do mal fazendo mal para a minha vida. E a gente vai estudar como, na verdade, isso pode sim acontecer. Ele fala que espíritos podem nos influenciar, mas no fundo, sempre somos nós que de alguma forma ou cedemos à influência, ou cedemos a certas preguiças espirituais, não usamos o que quer que aconteça para aprender e para nos melhorar. E às vezes damos essa desculpa, pô, mas tem gente tão pior no mundo, tem gente que tá matando, tem gente que tá roubando, eu tô só tocando minha vida aqui. Tem uns defeitos? Tem uns defeitos. Mas, meu, não era para dar tanto problema. Então ele vai dizer, olha, quem evoluiu mais é a mesma coisa que você querer cobrar uma de alguém que está no terceiro colegial, uma conta que quem está no quarto ano primário sabe fazer, assim. Para alguém do quarto ano, fazer uma conta de divisão pode ser difícil. Agora, para quem está no terceiro colegial, não, se você errar uma conta de divisão, vai ficar estranho. Então, é a mesma lógica, assim, se a gente está disponível e tem alma suficientemente evoluída para desenvolver-se mais espiritualmente, ficar preso em alguma picuinha que já dava para ter resolvido, vai ser de uma responsabilidade maior. Tá fazendo sentido? Dúvidas? Comentários? Não? Qualquer coisa é só levantar a mãozinha. Eu sempre faço uma pausa entre um slide e outro para para checar. Quem está vendo gravado também pode colocar dúvidas e comentários aí nos comentários do vídeo, que daí eu respondo depois. Então vamos seguir. Onde quer que viva um ser humano, um número de seres espirituais de vários estágios de desenvolvimento deve necessariamente estar próximo. Em cada esfera existem especialistas de todos os tipos. O mundo do espírito, em todas as suas graduações, é muito mais especializado que sua esfera terrestre. Isso se aplica à ordem divina, ao mundo das trevas, bem como todas as variações intermediárias existentes. Quando um ser humano cresce, ele é cercado pelos seus espíritos guardiões, os quais pertencem à ordem e à organização dos mundos divinos. Aqui eu acho muito legal esse trecho, porque a gente muitas vezes fica com medo de ter espíritos próximos a nós. Fala, ai meu Deus, tem algum espírito próximo a mim. E aí o guia ele faz o seguinte: relaxa, tem mesmo. Agora, o grau de influência e que tipo de espírito vai depender da evolução de cada um. Então isso tira a ideia de que se eu ficar bem perfeito, bem evoluído, aí eu vou estar em paz espiritualmente. Não é o caso. O que a gente vai ver aqui é que tem forma, sim, de você estar cada vez mais numa vibração onde cada vez tem mais espíritos da ordem divina, de uma vibração legal, etc. Mas também vão ter espíritos ligados a energias mais densas que cada um de nós tem.
Então a idealização de uma vida sem efeito nenhum do mundo espiritual cai por terra nessa palestra. Essa palestra tem um recado: o mundo material e o mundo espiritual interagem constantemente. E se isso é muito difícil para você aceitar, veja o que é possível no sentido talvez do seu emocional, por exemplo. A sua raiva interage com o seu consciente. Já é um tipo de energia diferente, o seu racional e o seu emocional. Para quem é mais aberto a esse lugar do contato com a espiritualidade, tem sim. Eu e espírito, meu anjo guardião, os meus guardiões e os atrapalhadores. Tudo tá tudo aí. E a gente vai ver uma forma de lidar bem com isso, que é a proposta dessa palestra. Tudo bem? Vamos em frente. Então, é, uma mesma pessoa que está ali amparada pelos seus guardiões, né? Que ela falou, uma pessoa que evolui, ela é cercada e amparada pelos seus guardiões. Essa mesma pessoa, por outro lado, também é cercada por um número de outros espíritos não incorporados à ordem divina. Se essa pessoa não é criminosa ou realmente pecadora, os espíritos muito ruins permanecerão longe. Contudo, mesmo os especialistas das falhas ditas menores ou cotidianas da humanidade pertencem ao mundo das trevas. Se a sua falha é o egoísmo, por exemplo, haverá um especialista em egoísmo ligado a você. Se o seu defeito é a inclinação para acessos de fúria, você terá um especialista desse tipo por perto, o qual aguardará a oportunidade na qual você permitirá que ele assuma o controle, que influencie e assim ele viva por seu intermédio. Por outro lado, essa mesma pessoa pode ser completamente destituída, digamos, de inveja. Então não terá um especialista em inveja ligado a si. Fica simples e extremamente apavorante, né? Assim, que é simples assim. Se você tem inveja, vai ter um especialista de inveja. Se você tem fúria, vai ter um especialista de fúria. Se você tem amor, vai ter um especialista de amor. Se você tem, então tudo que você tem, vai ter alguém ligado a você. Os mundos interagem. Alguém fala, ah, meu Deus, eu tenho que ficar perfeito para não ter nenhum especialista negativo perto de mim. Lá no fundo é verdade, mas tem que lembrar que a gente já viveu até agora com todos os nossos defeitos, já viveu interagindo nesse mundo e essas coisas. Então, assim, a partir da consciência, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar para melhorar o que já está aqui hoje. Então, só da gente estar aqui fazendo um trabalho como esse, muito provável que tenha muito mais espíritos e energia em nós ligados à ordem divina do que contrários. Agora, o que o guia vai falar, todo mundo tem alguns pontos que precisa melhorar. E aí, essa interação pode ajudar a perceber e falar assim: não, peraí, eu vou pegar por um tempo, sei lá, o meu egoísmo e vou trabalhar ele para diminuir ele um pouquinho, e aí tem menos especialistas de egoísmo próximos a mim. Para mim, dá uma sensação de uma estrutura muito lógica e muito potente pela sua lógica, pela sua estrutura. Eu não sei como é que chega para vocês, se está tudo bem, se tem algo que vocês querem questionar. Não? Tá fazendo sentido? Fala, Vinícius. É, eu tenho uma dúvida. Eu tenho a sensação, olhando sobre essa ótica, de que parece que às vezes esses especialistas ele entram em ação de forma mais intensa. Então é como se eu não soubesse que ele existisse e aí ele aparece de forma muito intensa. Uhum. É, e aí a minha dúvida aqui se eu entendi corretamente, ele sempre existiu. Naquele momento existe uma conjuntura que faz ele aparecer de forma muito intensa, e depois disso ele talvez vai continuar existindo. Só que, como eu trabalhei aquilo, talvez me impactando de uma maneira muito menos relevante. É essa a direção? Vamos por partes. Primeiro, ele não atua assim do nada. Vamos pegar alguma característica, sei lá, a fúria, a raiva. Não é do nada que ele tem a entrada para atuar em você ou em qualquer pessoa. Você precisou entrar num estado de raiva. Então, começa com a gente. E tudo bem, não é proibido ter raiva, pelo contrário. Mas teve alguma coisa que te deu muita raiva ou muito medo. Aí quando isso aparece,
ele fala: opa, é a minha chance, eu vou aproveitar essa raiva e vou aumentá-la ainda mais. E aí ele curte isso, porque a especialidade dele é raiva. E para você pode ficar difícil de controlar. Fala assim, meu Deus, além da minha, ainda vem aumentar. Então, esse é o primeiro passo. Então, não é do nada, porque a gente tem a responsabilidade de trabalhar, por exemplo, a raiva, o egoísmo, o que quer que seja. Então, o primeiro passo é que a gente pode começar a fechar essas portas. Diz assim, eu tô com raiva, mas minha raiva vai até aqui. Não vai passar desse lugar, porque a raiva é minha. Não quero nenhum outro especialista aumentando minha raiva, não. E depois disso, é, você não é obrigado a estar sempre ligado a ele. O que que acontece? Você fala, bom, eu tenho essa raiva, é bom eu trabalhá-la. Se você for se autoeducando, conhecendo esse sentimento, vendo as origens que ele tem, esse especialista vai começar a ficar, tipo, morrer de fome. E aí ele vai procurar comida em outro lugar. Entende? Algum outro raivoso vai alimentar ele. Não precisa ser você. Então, esse é o trabalho que faz com que a gente até aproveite as instâncias onde a gente se sente ligado a algum especialista negativo para crescer. E isso é potente demais no patchwork. Porque todo mundo tem uma hora que se percebe inseguro, com medo, com raiva, com ódio. Só que aí você fala: opa, tá aparecendo, deixa eu ficar só com a minha aqui, não vou alimentar ninguém não, e vou fazer o meu trabalho para diminuir isso. Ficou mais claro? É matar os especialistas de fome, essa é a ideia. Eu tenho um complemento aqui que me veio, né? Que Ah, é quando a gente está em casal, por exemplo, então o que que acontece? Uma pessoa já tem essa raiva, automaticamente eu estou trabalhando, eu melhoro isso, eu estou tranquilo, mas a pessoa que está comigo ali convivendo, será que essa vai ser a pessoa mais próxima atacada? Porque é isso que eu percebo às vezes um consegue lidar, o outro não consegue lidar tanto. E aí, às vezes, um tá tentando ali sustentar e de repente o outro explode. Uma hora um explode, outra hora um explode. E aí fica essa dinâmica entre a gente tá trabalhando, mas numa hora um tá menos vigilante, e aquele que está menos vigilante, de repente, esse ataque dessa raiva vai pegar ali aquele que está perto daquele contexto familiar. Me veio um pouco disso, não sei se isso acontece. é, Então, imagina assim, o Vinícius tem a raiva e a raiva ficou ali e ele viu, percebeu e falou assim: meu limite dessa raiva aqui, vou respirar, não vou olhar. E aí, de repente, eu que estou do lado, me vem algumas coisas aqui, uns pensamentos, tipo, agora eu vou querer provocar, eu vou querer cutucar para ver até aonde ele consegue ficar nessa paz aí. Eu não sei, eu acho que essa dinâmica, às vezes eu acho que sinto que é possível que aconteça. Não sei se é só uma coisa da minha cabeça. não, é que nesse exemplo, a olhar o outro com raiva e segurando pode te gerar algum tipo de sentimento. Que sentimento gera? No meu caso, eu acho que às vezes, por exemplo, o lance de Sem não contar comunicar. histórias, sem contar histórias pessoais, tem um sentimento, o outro tá lá segurando. O que que você sente? Eu tô pensando assim, o outro com raiva, eu tô olhando aquilo de certa forma me incomoda. Pronto. Eu começo a ficar ansiosa, por exemplo. Pronto, legal. E aí você vai atrair um especialista de ansiedade. Se você trabalhar a sua ansiedade, vai ser muito possível que um dia você fale, nossa, esse cara tá com muita raiva. Que coisa, olha, ele fica vermelho. Meu, ele tá passando por uma coisa difícil. Deve estar, meu, ainda deve ter um especialista negativo de raiva ali com ele. E você interage com isso. Agora, se você entra num estado de ansiedade, você vai ter uma oportunidade de trabalhar. Não, mas como é que eu poderia trabalhar a ansiedade? Fala, nossa, eu fico muito ansiosa. Por que que eu fico ansiosa? À medida que você vai trabalhando aí a sua ansiedade, você vai lidando com o que quer que aconteça com menos ansiedade. Aí você mata o seu especialista negativo de ansiedade de fome também.
sim. Então, A minha o sentimento do outro não precisa ser igual ao seu. É isso que eu queria dizer. Né? A minha dúvida um pouco isso é o quanto a dinâmica, imagina numa família, né? Então tem lá, por Aham. exemplo, algumas pessoas numa família que convivem juntos. O fato de uma pessoa ter isso, automaticamente isso pode gerar um efeito dominó gatilhando todos os outros e gerando, por exemplo, mau humor, mal-estar nas crianças. Isso é uma coisa, essa dinâmica, ela é uma dinâmica que eu entendo que é possível, né? Que é todo mundo enredado nisso. É, porque a gente é engatilhado pode ser na família, pode ser no trabalho, em todo lugar a gente é engatilhado. É talvez duro de dizer, mas a gente pode assumir a partir dessa palestra de que a gente é engatilhado por N coisas. Às vezes é o marido, às vezes é o filho, às vezes é o chefe, às vezes. Então, o que eu estou tentando desconstruir na sua pergunta é que tem que ser na família, tem que ser no casal. Tem gente que é engatilhado no trânsito, uma pessoa que você não conhece, passa na sua frente, a pessoa fica numa ira brutal, e em casa a pessoa é uma paz. Então, não tem um critério que diga que tem que ser na família, ou que na família é pior. Não, o importante é aquilo me engatilha. Quando me engatilha e eu não lido, vai haver uma possibilidade de uma conexão com uma entidade espiritual especialista naquilo. Não tem a regra da família, é isso que eu estou querendo dizer. Faz sentido? Faz. A minha pergunta da família tem a ver muito mais que são as pessoas que a gente às vezes tem mais intimidade e Uhum. projetam mais. Foi um pouco mais nessa linha Pode que eu ser. pensei. Os gatilhos entre marido, mulher, mãe, pai, filho, Filhos. às vezes são muito intensos. E aí vai da história de cada um. E aí esses gatilhos são o que disparam um pouco esse lugar. Muito bom. Vamos em frente. Então, deve-se ter em mente que são suas próprias falhas que atraem os especialistas respectivos para perto de você, em primeiro lugar. E que eles constantemente aguardam a oportunidade de viver através de você. Por exemplo, quando você se sentir em uma disposição de um espírito muito desarmônica, em qualquer tipo de desarmonia, isso é, você sente um conflito com outros seres humanos no ar. Se tiver presença de espírito e puder orar, buscar Deus dentro de si mesmo ou pedir orientação espiritual, isso com certeza o ajudará e eu o recomendo enfaticamente. Mas isso só auxiliará nesse momento, porque você não terá sempre essa presença de espírito. Algumas vezes você estará cansado, vai abandonar-se e então cairá presa dessas influências. Portanto, a única cura e proteção definitiva e permanente para você é arrancar as plantas más pela raiz. Isso acontece no caminho de perfeição, de autodesenvolvimento, no caminho da felicidade. Então, o começo reforça um pouco o que eu já respondi para o Vinícius, e aí, para a sua pergunta, Calavé, o guia ele fala assim: você sente um conflito com outros seres humanos no ar. Meu, a relação entre um ser humano e outro, não importa se é marido, se é esposa, filho, gera desarmonia, desarmonias em nós. E quando a gente assume isso, a gente começa a se ver muito mais apto, falar, opa, esse negócio aqui está começando a me gerar uma desarmonia. Essa consciência pode fazer você falar, opa, eu sozinho não estou dando conta de segurar. Eu posso tentar fazer uma oração, falar assim, deixa eu buscar Deus dentro de mim, me dá uma orientação espiritual para dar uma limpada aqui, uma segurada. Isso pode ajudar e o guia recomenda, mas não é suficiente, porque senão você vai usar isso para toda hora ficar rezando na hora da raiva e não ir lá trabalhar a sua raiva. Então, a gente vai, inclusive, eu vou mostrar agora como é que a gente faz esse trabalho para realmente diminuir esses lugares distorcidos em nós e, com isso, conseguir ter essa proteção verdadeira. Ficou mais claro? Sim? Então, vamos lá. Para quem está chegando agora, ou conectado a isso, eu gosto de trazer sempre esse diagrama que fala dos três eus que nós temos dentro do Petra. Que a gente tem o nosso eu superior,
Hoje na meditaçãozinha do começo, na prece eu trouxe esse lugar onde a gente sabe que a gente é filho de Deus, assim. O nosso eu superior sabe disso. A gente sente isso. Fala, meu Deus, aqui, meu, zero problema. Eu e Deus estamos ali, pai, filho. Se bobear, eu também tenho um pedaço divino em mim. Ali é beleza. Sinto amor, alegria, poder pessoal, sabedoria. Ali, tô podendo de um jeito legal, não orgulhoso, tenho potência e tudo mais. Mas todos nós temos também um eu inferior, onde está o nosso medo, nosso orgulho, nossa obstinação, nossa ignorância. Isso a gente tem, porque a gente veio trabalhar isso como alma também. A gente não veio puro, porque a ideia da encarnação é você trabalhar o eu inferior. Para esconder esse eu inferior, lá de criança, a gente criou uma máscara, também chamada de eu idealizado. A máscara tem três comportamentos. Quando vai tocar no nosso eu inferior, assim, não, eu tô com medo, não posso mostrar que eu tô com medo. A gente vai para comportamentos ou de agressividade, ou de submissão. Então, vai mostrar que eu estou inseguro, com medo, eu agrido. Se eu for fortão, se eu bater, se eu gritar, a pessoa vai se afastar e aí eu não preciso mostrar que eu tenho eu inferior, nem para mim mesmo. O problema não é nem mostrar para o outro, é mostrar para mim. A submissão, então a pessoa vem, pede uma coisa que você não quer fazer, você está com raiva da pessoa, mas fala, não, eu não posso mostrar isso nem para ela, nem para mim, eu vou me submeter. Ou então eu me retiro, para que também nem eu veja o meu eu inferior. Esses momentos aonde a gente usa esses comportamentos, dentro do Pastor que a gente vai pegar e vai pesquisar que eu inferior está ali atrás. Então, só para completar. E o eu idealizado são os nossos pensamentos de idealização. Eu tenho que ser perfeito, eu preciso me mostrar melhor que os outros, às vezes no ambiente de trabalho. Poxa, se eu me mostrar melhor que os outros, eu vou ganhar uma promoção, eu vou ter algum benefício, é, ou ainda, eu não posso demonstrar medo ou insegurança, eu não deveria me sentir assim, então eu nego minha emoção negativa porque eu não devia me sentir assim. Isso eu dei o exemplo do trabalho, mas começa lá na infância. Quando a gente quer algo do nosso pai, da nossa mãe, esse pai e mãe não dá, a gente tenta criar uma estratégia para dar conta da frustração, da insegurança e de tudo mais. Então, essas são as formas, os eus. E o que a gente faz nesse trabalho? Agora sim, a gente vai atrás do eu inferior. Quando aparece um comportamento de máscara, primeiro tem um grande trabalho que é reconhecer a máscara. Isso aqui parece bobagem, mas só de você começar a ver, nossa, eu vou sempre para agressividade, eu vou sempre para agressividade, eu vou sempre para submissão, você começa a ver que não é mais assim, não queria mais ser isso. Então você começa a ativar seu eu superior para já dar uma diminuída na máscara só pela consciência. Mas depois você vai vendo que por trás dela tem o eu inferior. E quando a gente atua, trabalha, conversa sobre, perde o medo ou o receio de falar dele, sai da máscara um pouquinho, a gente consegue trabalhar um pouco do nosso eu inferior, ele diminui. Então, essa diminuição é você tirando alimento dos especialistas negativos. Então, você tinha medo de alguma coisa, você tinha medo de falar sobre um determinado assunto. Aí você vai lá, conversa com alguém que te ajuda, tava, não, agora eu vou falar desse assunto. Então, o medo diminuiu. Então, os especialistas de medo têm menos alimento em você. Então, você faz isso de novo, aí pega um outro assunto, uma outra coisa que te dá, por exemplo, obstinação. Você vai lá, trabalha, pô, por que eu estou tão obstinado aqui? Por que eu não estou equilibrado? Trabalha, vai, vira, mexe. Aí você tira um pouquinho da obstinação. E assim, você vai diminuindo o seu eu inferior e vai aumentando o seu eu superior. Muitas vezes o que a gente vê é que cada pessoa que consegue diminuir um pouquinho o eu inferior se sente mais maduro, se sente mais adulto, se sente mais potente. É o eu superior começando a aparecer por trás daquele desafio de encarar o eu inferior. Tudo bem? Dúvidas? Comentários? Não? Muito bem. Então, para a gente. E tem também a possibilidade da gente ocultar com a máscara o nosso eu superior, aonde a gente tem um potencial na vida, você teria uma forma de colocar ele no mundo, mas a gente segura, fala, não.
Eu não posso querer me mostrar assim. Isso assim, vão falar mal de mim. Então, entra aí uma junção do eu inferior com a máscara, mas também tem lugares onde a gente abafa o nosso eu superior. E para a gente trabalhar isso um pouquinho, eu vou pedir para cada pessoa que está aqui ao vivo escolher uma qualidade sua de eu superior. Um, uma potência, uma coisa que você sabe que tem, seja sua fé, seu amor, sua disposição em ajudar os outros, seu altruísmo, é, a sua clareza, alguma qualidade que você fala, meu, isso aqui, desde pequeno, ou eu já desenvolvi ao longo do meu trabalho, isso aqui eu tenho, é uma qualidade que está assim estruturada em mim. E aí só me dá um sinalzinho se quando você achou aí uma qualidade sua. Pode falar, pode escrever se quiser, pode guardar para você, não tem problema. Deixa eu ver se o Vinícius aí achou também uma qualidade. Sim, beleza. E agora você vai pegar um momento da sua vida em que você usou a agressividade, ou a retirada, ou a submissão de um jeito que você não gostou. Pensando melhor, agora, na hora foi o que deu para fazer. Mas pensando bem agora, meu, não queria ter agido assim. Então só anota esse momento, mais ou menos que dia foi, o que que aconteceu, qual era o gatilho, o que que tinha acontecido ali que estava acontecendo na cena. Tudo bem? Dá um sinalzinho aí se conseguiram registrar aí um sim. Deixa eu ver a Carla. Sim, tá bom. Então agora fecha um pouco seus olhos, coloca os pés no chão. Lembra daquele lugar de contato com o seu eu superior e vai trazendo essa qualidade de eu superior, sabendo que você com isso atrai também especialistas nessa qualidade. E vai sentindo essa possibilidade de interação com o mundo espiritual de um lado positivo, de um lado de amor, de ternura, de fé, de alegria. Também existem os especialistas nas energias positivas, os espíritos de Deus, que podem se conectar a você nesse momento. Talvez só isso já seja uma chave, porque muita gente tem a ideia de que os espíritos vêm para nos influenciar para o mal. E nessa palestra a gente viu que o espírito ligado ao nosso eu inferior influencia para o mal, o espírito ligado ao eu superior influencia para o bem. Então vai se dando conta dessa influência do mundo espiritual do ponto de vista do seu eu superior. E aí vai olhando para essa cena, como se você olhasse para ela a uns 5 passos de distância. Você, talvez tenha alguém com você, ou chegou uma mensagem no celular, ou você estava sozinho, e de repente você usou a agressividade, ou a retirada, ou a submissão. E vai olhando para isso de longe, mas sem se julgar. Fui agressivo mesmo, fui retirado mesmo, fui submisso, agressivo, como se nesse primeiro momento você fosse só observar a máscara. Muitas vezes a gente não precisa fazer nada além disso. E vai só se dando conta de que você pode olhar para sua máscara sem julgamento.
Só isso já tem um efeito. E eu vou ficar 2 minutos em silêncio, onde você vai ficar aí no seu lugar de eu superior, olhando para sua máscara. Perceba o que acontece com você. E agora veja se você pode incluir uma oração por você, vinda desse lugar de eu superior, uma prece por si mesmo, por si mesma, nesse momento que você está aqui olhando para sua máscara. Como se você fosse abençoar todo esse mecanismo, orando para que ele se melhore, ele se transforme com muito amor. E se for possível, estenda essa oração ao eu inferior que está atrás da máscara, de forma que você vá cada vez mais diminuindo ele também, e vendo que você pode direcionar suas preces para si, para o seu eu inferior, para a sua máscara, e sentindo o efeito no mundo espiritual de você fazer isso. E aí lentamente vai mexendo os dedos das mãos, fazendo a sua anotação sobre como foi essa experiência para você. Eu vou dar uma pausa na gravação para que a gente possa partilhar um pouco. Muito bem, então gostaria de pedir para que cada um que está aqui anote aí que palavra expressa o seu sentimento ao final dessa aula. Se quiser colocar aqui no chat, pode, se não, só me avisa que anotou. E aí vai se conectando com esse sentimento. Espero que seja um sentimento de eu superior. Se for de eu inferior, me avisa. Mas vai aí sentindo, para quem está vendo gravado também. E, para a gente fechar, como é que o guia se despede? Ele fala assim: com isso, meus amigos, retornarei para o meu mundo. Eu lhes deixarei as bênçãos de Deus.
que vocês possam ficar em paz. Deus está com vocês. Então, trazendo de novo essa ideia de que o guia também, outras entidades, vêm para esse mundo, volta para lá, é um fluxo constante e a gente tem a característica de estar encarnado, de ter um corpo físico. Então, isso traz uma série de considerações, mas a gente faz parte dessa nuvem toda. Tudo bem? Todos bem? Eu vou encerrar aqui a aula. Quem quiser vir ao vivo sábado que vem novamente, 4 da tarde estaremos aqui. Um grande abraço.